Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Nossa aula de hoje é uma simulação no simulador da PET sobre a segunda lei de Ohm. Então, tenham todos uma boa aula. Vamos entrar então no site da PET, de simulações, agora para fazer a simulação da segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, ela diz que resistência elétrica é igual à resistividade do material vezes o comprimento do fio sobre a área da seção transversal. Então, essa resistividade, ela depende do material. Cada material tem a sua resistividade. Então, olha, neste exemplo aqui, para uma resistividade de 0,50 ohms centímetros, eu tenho um comprimento de 10 centímetros, uma área de 7,50 centímetros quadrados, gerando uma resistência de 0,667 ohms. Então, mantendo a resistividade e a área constantes, eu posso, por exemplo, variar o comprimento. Então, se eu aumento o comprimento do fio, a resistência elétrica aumenta. Isto mantendo a resistividade e a área da seção transversal constantes. Então, eu posso falar que comprimento e resistência elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Porque se eu aumento o comprimento do fio, aumenta a resistência elétrica. Se eu diminuo o comprimento do fio, diminui a resistência elétrica. Então, comprimento e resistência elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu aumento a resistividade, mantendo o comprimento e a área constantes, a resistência aumenta. Mas como que eu posso aumentar essa resistividade? Trocando o material. Então, se eu troco o material aumentando a resistividade, a resistência elétrica aumenta. Se eu troco o material diminuindo a resistividade, a resistência elétrica diminui. Então, eu posso falar que resistividade e resistência elétrica também são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu aumento a área da seção transversal do fio, mantendo resistividade e comprimento do fio constantes, a resistência diminui. Se eu diminuo a área da seção transversal, mantendo a resistividade e o comprimento constantes, a resistência elétrica aumenta. Então, eu posso falar que a área da seção transversal e a resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a área, a resistência diminui. Se eu diminuo a área, a resistência aumenta. Então, as conclusões que a gente pode chegar dessa simulação sobre a segunda lei de Ohm é que, se a resistividade aumenta ao trocar o material, mantendo o comprimento e a área constantes, a resistência aumenta. Se a resistividade diminui ao trocar o material, a resistência elétrica diminui. Então, resistividade e resistência elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Sobre o comprimento, se eu aumento o comprimento do fio, mantendo resistividade e área constantes, a resistência aumenta. Se eu diminuo o comprimento do fio, mantendo a resistividade e a área constantes, a resistência diminui. E com relação à área da seção transversal, se eu aumento a área da seção transversal, mantendo a resistividade e o comprimento constantes, a resistência diminui. Se eu diminuo a área da seção transversal, mantendo a resistividade e o comprimento constantes, a resistência aumenta. Logo, área e resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Espero que tenham gostado dessa aula sobre a segunda lei de Ohm, sobre essa simulação da segunda lei de Ohm. Inscrevam-se no canal Paradoxo da Física, dê um like lá nesse vídeo e até nossa próxima aula.